Sejam muito bem-vindos a essa série de aulas de aquecimento para a nossa Jornada da Autossuficiência. A Jornada da Autossuficiência é um evento online, é gratuito, onde eu vou te ensinar o caminho para produzir hortaliças orgânicas em quantidade suficiente para abastecer, para atender a necessidade de consumo da sua família durante o ano inteiro, tendo você experiência ou não em agricultura. Para participar da jornada, você precisa se inscrever. Se você estiver me vendo aí pelo Instagram, você precisa clicar lá na bio da minha página e achar o link lá, Jornada da Autossuficiência. Se você tiver alguma dificuldade em achar link, achar bio, pode perguntar aqui nas mensagens que eu te ajudo, tá bom? Se você estiver me vendo pelo Facebook, eu vou deixar aqui em cima na legenda dessa aula, desse vídeo. E se você estiver vendo pelo YouTube, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você clica e se inscreve e você vai receber as notificações, os links das aulas, através do e-mail que a gente vai conversar. Então coloca o e-mail direitinho lá, tem muita gente que coloca o e-mail errado e depois você fala, não recebi nada. É porque o e-mail tem que estar certinho, senão não tem como eu te achar, tá bom? Então, agora vamos começar a nossa aula e essa aula é muito importante. Vamos lá? Você produz a sua hortaliça para abastecer sua família, né, para consumo próprio e também pode comercializar algum excedente de produção. E quando você vai falar para alguém que você produz ou que você vai vender esse excedente, você fala, não, eu não uso agrotóxico, eu não uso veneno, a minha hortaliça é orgânica. Mas será que essa hortaliça que você produz realmente é orgânica? Você sabe o que é uma agricultura orgânica? Então, eu vou explicar hoje para você o que é agricultura orgânica, quais são os princípios que regem ela, o que não pode colocar no cultivo, o que pode colocar e quais são os riscos, tá? Também existem riscos nesse tipo de agricultura e eu vou explicar para vocês quais são. Vamos lá comigo! Então, a agricultura orgânica ela é um sistema de manejo, ou seja, é um sistema de cultivo que ele se aplica tanto às hortaliças, às frutas, a grãos, cereais e também a parte de produção animal. Então, produção de frango de corte, bovino, suíno, produção de ovos, leite, mel, tá? O mel é um grande produto orgânico hoje em dia, que é um nicho maravilhoso. E você também pode usar o sistema orgânico nas agroindústrias. Então, se você fabrica conservas, doces em compotas, geleias, também pode ser utilizado o sistema de cultivo orgânico, tá? Então, o sistema de cultivo orgânico, ele parte do princípio que a unidade produtora, seja ela a sua chácara, o seu sítio, a sua agroindústria, a sua fazenda, né? Ela tem que privilegiar o meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Então, preservar as áreas de mata, as áreas de preservação permanente, a área de manancial. Então, isso daí é imprescindível. Outra coisa também é privilegiar a agrobiodiversidade. Então, a agricultura orgânica, para existir, ela tem que ter diversidade. Então, se você vai produzir hortaliças, você vai produzir uma diversidade de hortaliças. Não pode produzir apenas somente mandioca, somente abóbora, não pode, tem que ter diversidade. E também, se possível, né, agregar o cultivo animal também, produção animal. Então, agrega com galinha, ovos, pode ser leite. Então, quanto mais diverso, melhor, tá? O princípio é esse, diversidade. E outra coisa também é que tem que preservar a qualidade de vida dos seres humanos, tanto aqueles que estão trabalhando na sua propriedade, quanto aqueles que vão receber o seu produto. Então é esse o princípio. O seu colaborador, a sua família, você que tá ali diretamente na produção, tem que ser pessoas registradas, pessoas que estão, que têm acesso aos EPIs, né, que são as proteções ambientais, que não vão estar suscetíveis a possíveis contaminantes. Então é muito importante respeitar e privilegiar a qualidade de vida do ser humano. Por quê? Porque a finalidade do sistema de cultivo orgânico é você oferecer para o seu consumidor final um produto livre de contaminante e um produto que foi feito, produzido
preservando e melhorando a qualidade do solo, a qualidade do ar, a qualidade da água, tá? Então tem tudo isso daí. E você pode estar pensando assim, mas eu faço tudo isso, eu atendo essas exigências, mas para adequar, para alinhar todo mundo no mesmo nível, foi feita uma lei. Então, a partir de 2003, entrou em vigor essa lei aqui, 10.831, que ela fala? Aqui ela vai falar o quê? Que para você produzir o orgânico, você tem que respeitar todas as regras que estão aqui nessa normativa 46. Então, é aqui que a gente vai ver o que pode e o que não pode. E se você for comercializar, você precisa respeitar. Senão, você vai estar sujeito a penalidade. Por quê? Algumas pessoas falavam que era orgânico, mas não respeitava tudo, né? Todos os princípios. E como o orgânico ele é um pouco mais caro, né? Então é muito melhor você falar que é para você vender. Então aí não era justo com aquele que fazia tudo certinho e o cara lá que não fazia nada direito, mas colocava como orgânico, tinha no final o mesmo valor junto ao mercado. Então, para regulamentar tudo isso, aí entrou essa legislação. Então, para você comercializar falando que é orgânico, você precisa respeitar todas as regras dessa norma e dessa legislação aqui. Para nós que somos produtores para abastecimento próprio, para consumo próprio, também a gente tem que respeitar isso para que o nosso produto realmente seja orgânico, de verdade. Né? A gente saiba que a gente produziu usando os melhores princípios. E agora eu vou explicar para vocês quais são esses princípios, o que pode e o que não pode na agricultura orgânica. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai precisar para começar um plantio é o quê? As mudas e sementes. O ideal é que você consiga mudas e sementes provenientes de um cultivo orgânico. Então, é um produtor que produz sementes orgânicas, um produtor de mudas orgânicas, mas nem sempre a gente vai conseguir comprar esse tipo de produto aqui proveniente de um sistema orgânico. Por quê? Porque a oferta ainda é pouca. E já fica aqui então uma dica de nicho de mercado. Se você tem uma área pequena e precisa produzir alguma coisa de grande valor agregado, é muda e semente, tá? É muito difícil a gente conseguir comprar. Eu mesma não tenho fornecedor de muda orgânica aqui próximo na minha região. Então, eu compro a muda convencional mesmo. Mas pode? Pode, porque eu não tenho acesso a mudas. A semente eu até teria. Se você entrar no site da Corim, você consegue comprar algumas sementes aí que são provenientes de cultivo orgânico, que a Corim é uma empresa referência aí nesse tipo de cultivo, tá? Então, eu poderia. Mas eu sou obrigada? Não, porque pode ser que eu não ache aquela variedade que eu quero, pode ser que eu não ache aquele cultivar de verão que eu preciso aqui para plantar minha cenoura agora. Então, você pode ter, mas o que você não pode de jeito nenhum, é usar algum tipo de semente que é geneticamente modificada. Isso não pode usar de jeito nenhum. Tá? E evitar aquelas sementes que tem aquela proteção com fungicida, sabe? Quando a gente compra, é normal comprar a semente que ela já vem com aquela proteção, a pelletização, né? Então são todos produtos químicos que vem coberto, né? A semente vem coberta, envolvida, que aquilo ali, se você também puder evitar, você vai evitar, tá? Outra coisa que é muito importante, que eu acho que é aqui que a maioria que fala que produz orgânico e não produz, é aqui, ó, nos fertilizantes e corretivos. Então, gente, de corretivo é o calcário. O calcário, ele é um pó de rocha, ou seja, ele é um minério, né? Então, ele é permitido, a gente pode utilizar o calcário na agricultura orgânica, desde que as concentrações não sejam tão altas. Se for muito alta, não pode, tá? E o gesso também. O gesso, ele é o quê? Ele é uma rocha moída ali que a gente também pode utilizar. Fora isso, a gente tem os fertilizantes. Fertilizantes que a gente pode utilizar aqui
são os fertilizantes pouco solúveis. Ou seja, normalmente aqueles fertilizantes que a gente chama de adubo químico, eles passam por um processo de tratamento que torna aqueles nutrientes que contém ali dentro mais disponíveis com mais facilidade. Então, se você pegar, por exemplo, o NPK 10-10-10, 4-14-8, todas essas formulações que vocês conhecem aí, essas aí são adubos altamente solúveis, não pode utilizar na agricultura orgânica. Se você utiliza, tá errado. Ureia é muito solúvel, também não pode utilizar. Sulfato de amônio, não pode utilizar. Cloreto de potássio, não pode utilizar, tá? Se você quiser usar sulfato de potássio, nitrato de potássio, não pode usar. Então, tem um monte de fertilizante, esses químicos não podem ser utilizados, tá? Quais fertilizantes que você vai poder utilizar aqui? Você vai poder utilizar os estercos, tá? Desde que os estercos eles sejam curtidos ou compostados. Você pode utilizar os compostos orgânicos, o bocache, todos os biofertilizantes você pode utilizar. E você pode usar também as fontes de fertilizantes silicatadas. Então a gente pode utilizar alguns fertilizantes de fonte silicatada. Tem fertilizantes que a gente consegue comprar, mas que são de baixa solubilidade. Por exemplo, o termofosfato. O termofosfato é uma fonte de fósforo, porém ele tem baixa solubilidade. Ele é rico em silicatos, então você pode comprar e você pode utilizar. Qual fonte de fosfato que você não pode utilizar? Todas aquelas que são mais solúveis, né? O super simples, o MAG, DAP, nada disso pode utilizar. Então, a única fonte de fosfato aí que a gente pode utilizar, dessas compradas assim, é o termofosfato. Fora isso, a gente pode utilizar também a farinha de osso, que é rica em fosfato. E que mais? E as rochas mesmo fosfáticas. Então existem rochas que são ricas em fósforo e que você pode colocar também no solo porque ela tem baixa solubilidade. Porém é mais difícil da gente conseguir comprar essas rochas naturais em pequenas quantidades, tá? Então eu sempre recomendo a utilização do termofosfato. Termofosfato, quem não sabe, é aquela marca Iorim. Mas também tem de outras marcas. O potássio. O potássio é um grande gargalo na agricultura orgânica. Por quê? A gente não tem uma fonte assim que seja muito disponível de fosfato, igual tem na agricultura convencional, né? O cloreto de potássio. A gente tem que utilizar o quê? As fontes de potássio. Utilizar a cinza de madeira como fonte de potássio. Os compostos e os estercos, que também são fonte de potássio, mas a cinza tem mais quantidade de potássio que o composto e que o esterco, tá? E a gente também tem algumas fontes que são parecidas com esse termofosfato, que são fontes silicatadas também, de baixa solubilidade, que tem potássio. A gente tem uma marca que a gente consegue comprar, que é o Potacil. Tá? Então é potássio com silício, Potacil. Então tem algumas empresas que elas fornecem esse tipo de adubo, só que tem baixa disponibilidade também, né? Por isso que a gente pode consumir ela aqui na agricultura orgânica. Então é muito importante a gente saber, e essa normativa ela vai trazer pra gente o que pode e o que não pode. Os micronutrientes, mesmo que você compre ele em formas solúveis, né? Que a gente compra lá os micronutrientes para poder aplicar. Eles não têm restrição. A gente pode aplicar os micronutrientes, tá? Controle de pragas e doenças também tem muita restrição. Não pode utilizar nenhum tipo de agrotóxico que cause dano ao meio ambiente. Então, os defensivos agrícolas, né? Os produtos que a gente utiliza, geralmente não tem tanto impacto ao meio ambiente e a quem aplica também. Então a gente tem alguns inseticidas que
são feitos de forma caseira, então a gente usa muito a pimenta, né? Seja do reino, seja a pimenta vermelha. A gente também tem os macerados de planta que você pode usar à vontade, os extratos aí de alho, né? Principalmente para doença. A gente tem o óleo de ninho, o óleo de limoneno. A gente pode utilizar também o controle biológico. Então a gente tem que ter uma gama, agora vem cada vez mais, vai aumentando, né, o número de produtos que a gente pode utilizar. Mas perto do convencional, a gente tá bem pouca opção ainda, tá, de controle de pragas e doenças. Mas dá para cultivar, tá? Dá para cultivar. Aí você fala, mas Mariana, se eu fizer tudo isso, eu posso vender o meu produto? Se eu aprender direitinho como é que eu produzo, como é que eu uso esses fertilizantes e esses corretivos, né? Aceitos por esse sistema, eu posso chegar lá e comercializar o meu produto como orgânico? Não, ainda não. Você vai precisar ainda de uma certificação, ou seja, não basta você falar que o seu produto é orgânico. Alguém de fora tem que falar, olha, realmente esse produto é orgânico, para validar a sua palavra, tá? É igual quando a gente vai no cartório, né? Olha, gente, eu assinei aqui, o cartório vai lá e carimba, realmente a assinatura é dela, porque parte do princípio que você pode estar mentindo. Então tem algumas maneiras da gente fazer essa certificação. A maneira mais fácil e barata é através da Organização de Controle Social, OCS. Então, o que é essa organização? É quando algumas pessoas se juntam, né? Tem que ter os produtores, tem que ter corpo técnico, tem que ter alguém que é técnico agrícola ou algum agrônomo no meio e os consumidores. Então, todo mundo se une, forma essa organização e o controle vai ser feito por eles. Então, só existe um aval, tá? Então, ó, vocês aqui, vocês podem vender os seus produtos como orgânico, mas se alguém pisar na bola, todo mundo vai ser penalizado junto. Então, é um cobrando do outro, um verificando o outro, para que não tenha ninguém aí pisando na bola, tá? Então, como é que funciona isso? As pessoas, elas vão fazer o plano de manejo, vai ter visitas nas áreas, vão ter cursos e aulas para aumentar a capacidade técnica de produção. Então, você pode se inserir nessa organização. Eu quero começar a produzir e quero vender como orgânico, mas eu não tenho dinheiro ainda, eu preciso arrumar uma OCS. Então, você tem que procurar aí na sua região se já tem uma OCS montada. Se tiver, você pede para começar a entrar com a documentação para ser aceito. Então, para você fazer qualquer tipo de certificação, a sua propriedade tem que ter a documentação. Então, você vai ter que ter o seu DAP, né, que é a declaração de aptidão. Você vai ter que ter toda a documentação da sua área em dia para você poder entrar numa certificação desse tipo aqui. Feito isso, eles vão fazer as visitas na sua propriedade, eles vão fazer as coisas e você vai poder vender diretamente ao consumidor. Em feira, então tem aquelas feirinhas orgânicas, você vai poder oferecer a cesta lá para os seus clientes e você pode fazer a venda direta. Você não pode fazer venda para supermercados, para exportação, não pode fazer nada disso, tá? Agora, se você quiser aumentar a sua produção, vender para supermercados, vender para exportação, aí você vai ter que procurar um outro tipo de certificação, que é esse daqui, ó. OAC, é quando um órgão vai te certificar. Então você vai contratar uma certificadora, que a gente tem a IBD, a EcoCert, entre outras. Você vai contratar a certificadora e ela vai auditar a sua propriedade. Então ela vai falar para você, olha, isso aqui tá não conformidade, então você vai ter que ir lá e vai ter que arrumar. Isso aqui tá bom, tá certo. Então no final ela vai te dar um selo ou não, tá? Aí você vai poder fazer a sua comercialização do jeito que você quiser. Só que esse daqui é um jeito mais caro, porque é caro para você contratar uma certificadora,
passar por uma auditoria. Mas para aliviar um pouco, né, esse custo, também tem essa forma aqui, que é a SPG, que é uma participação de garantia. É como se você pegasse uma OCS que já está bem evoluída, que as pessoas já estão produzindo. Aí você fala, galera, vamos dar um passo para frente agora? Vamos fazer uma certificação mesmo para a gente começar a comercializar em maior escala? Vamos. Aí esse grupo aqui, ou um grupo qualquer, né, pode pedir que essa certificadora faça uma certificação para o grupo. Então você divide os custos da certificadora no grupo. Então também tem essa possibilidade. Então diminui um pouco o custo, tá? Então, depois disso, você pode sim falar que você vende. Ai, mas Mariana, eu não quero fazer nada disso. Nossa, minha região aqui é muito pequena, não tem nem condição de eu organizar algo assim. Mas eu quero comercializar meu excedente. Então, eu sempre dou a dica, né, para o pessoal que quer comercializar. Você não fala que é orgânico. Você fala que é o seu produto, hortaliças biodinâmicas, dependendo do tipo que você faz, né? Você pode falar que é hortaliças sem agrotóxico. Você pode falar outras coisas, mas não pode falar orgânico, tá? E depois que você tem a certificação, você vai ter o seu selinho lá, né? Então toda mercadoria sua vai ter um selinho lá do orgânico. E as pessoas, quando vão comprar, elas buscam por esse selo. Então ela já sabe que quem tem o selo foi certificado e tem a garantia que ela vai comprar realmente um produto de boa qualidade, né? E cada vez mais as pessoas estão procurando por alimentos orgânicos. Para vocês terem uma ideia, hein? Veja só. É um mercado que hoje aqui no Brasil existem mais de 25 mil propriedades certificadas. 75% dessas propriedades são de agricultura familiar. Por que hoje em dia tem esse interesse, né? Tanto pelos princípios, pela saúde das pessoas que estão produzindo ali, tanto pela maior rentabilidade. Geralmente é 30% mais caro um produto para você comercializar, tá? Então você vai ter uma renda maior com o seu produto orgânico. Por isso que as pessoas estão procurando tanto e é um diferencial. Pra você ter uma ideia, ó, geralmente a média de crescimento dos produtos orgânicos no mercado é de 20%. Então é um mercado que está crescente. Geralmente cresce 20% ao ano. Mas olha só, em 2020, na pandemia, o tanto que cresceu. 30%. Me fale um mercado que cresceu 30% durante a pandemia, né? Então, quando as pessoas mais buscam saúde, mais buscam qualidade de vida, elas tendem a investir mais no alimento de maior qualidade. Além do que, o produtor orgânico consegue entregar na sua casa. E ninguém saía de casa, lembra que ninguém saía de casa? Então, você consegue entregar uma cesta. A vantagem dessa agrobiodiversidade exigida no cultivo orgânico é isso. Você vai conseguir oferecer todas as hortaliças que aquela família precisa. Então ela não vai se abalar de ter que comprar no mercado. Você não vai oferecer para ela só alface, só a rúcula. Você vai oferecer a alface, a rúcula, uma batata, um quiabo. Então você vai oferecer tudo para ela. Então ela não vai precisar preocupar de comprar isso. Então foi aonde que cresceu bastante. A maior parte das pessoas ainda, mais de 60%, compram os orgânicos em supermercados. E só 3% compram direto com o produtor. Então ainda é uma taxa muito pequena de compra direta. E quando você consegue vender diretamente ao seu consumidor final, você aumenta muito a sua margem de lucro, tá? Mas os produtores ainda têm muita dificuldade na parte logística, de entrega, tá? Então a maioria prefere produzir e não gosta de comercializar. Por isso que eles acabam vendendo mais para supermercados. E é um mercado crescente onde a demanda, ou seja, o que o mercado quer consumir é muito maior do que a oferta. Então,
E isso daqui vai continuar crescendo ano após ano. Para vocês terem uma ideia, nesse ano de 2020, foi movimentado no Brasil quase 6 bilhões de reais em produtos orgânicos. Então é um nicho assim bem gordinho aí para ser explorado, né? E por que todo mundo quer o orgânico? Por quê? Porque quando você compra, você sabe que tá livre de agrotóxico. Então você já tá marcado na cabeça das pessoas que você está ingerindo qualidade e melhorando a sua saúde. Então a pessoa, ela tá comprando o que? Ela tá comprando saúde. Ela sabe que é mais nutritivo e realmente alguns trabalhos científicos mostram que a quantidade de vitamina C, E e antioxidantes são maiores comparados com os produtos convencionais. Então, quando a pessoa compra o orgânico, na cabeça dela, ela já está comprando saúde e mais nutrição. Além disso, ela sabe que está preservando o meio ambiente. Então, ela não se sente culpada porque está destruindo o meio ambiente, porque está pondo fogo na Amazônia. Então, ela vai saber que ela está ajudando, contribuindo, colaborando com a preservação ambiental de alguma maneira. Então, são esses os requisitos aqui que fazem com que a demanda aumente ano após ano. Mas nem tudo são flores, gente. O lado negativo dos orgânicos, que é onde as pessoas tentam pegar ali quem produz o orgânico, porque você sabe, né, que existe a rixa aí, né, uma rixa. Você fala que você é dos orgânicos, o povo, mas isso daí só funciona para quintal. Isso daí não é bom. Então, onde que eles tentam pegar? Infelizmente, gente, as hortaliças, elas podem ser um foco de contaminação, de patógenos. Por quê? Porque muitas vezes, ao você consumir as folhas cruas, né, principalmente as folhosas, você pode estar ingerindo algum patógeno, seja uma salmonela, uma Escherichia coli, e isso pode dar uma intoxicação alimentar, pode dar dor de cabeça, dor de barriga. Então, eles pegam pesado nos orgânicos quanto a isso, eles culpam o orgânico pelas incidências de intoxicação. Por quê? Porque no cultivo orgânico a gente utiliza bastante o esterco animal. Então, seja o bovino, seja suíno, seja de galinha, né, é utilizado. E quando você utiliza isso, você está colocando nutrientes, né, que os estercos eles têm nutrientes, mas também tem patógenos. Então, se você não deixa curtir direito o esterco, se você não faz uma compostagem com esse esterco, porque esses processos de compostagem, eles fazem o quê? Uma fermentação, eleva a temperatura, fermenta. Então, mesmo que tenha patógenos, se a compostagem e essa fase de curtir, né, o esterco for bem feita, você diminui muito os níveis de contaminação. Porém, às vezes a pessoa não faz isso direito, porque leva tempo. Então, se o seu manejo lá não for bem programado, você vai ficar sem adubo orgânico para você produzir. Então você começa a acelerar, ao invés de deixar lá 8 semanas o seu composto, você vai deixar só 4, você vai deixar só 3 e vai colocar na sua terra. Então pode ser que a diminuição desse tempo não seja eficiente para você diminuir a quantidade de patógenos. Então você pode realmente estar colaborando com essas contaminações que podem existir, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui alguns trabalhos que eu separei, tá? Que eles avaliaram os teores de contaminantes, seja salmonela, Escherichia coli, nas folhosas cultivadas no sistema orgânico e no sistema convencional. Então eu vou deixar aqui para vocês o título desses trabalhos e vocês podem buscar na internet porque estão livres, qualquer um pode ter acesso, tá? Então, gente, um trabalho aqui feito, eu nem vou colocar aqui, um trabalho aqui feito por Santos e colaboradores
no sudoeste da Bahia. Então ele pegou várias amostras de hortaliças folhosas, algumas produzidas em sistema agroecológico e outras produzidas no sistema convencional, e comparou para ver quais tinham mais contaminantes. E ele viu que todas tinham contaminantes, mas o problema não era o sistema de cultivo, era a água, tá? A mesma coisa foi observada num trabalho de Abreu e colaboradores em 2010, onde ele avaliou hortaliças cultivadas com adubo químico, né? Composto orgânico, humus de minhoca, esterco de galinha e esterco bovino. O que ele viu? Ele viu que tem uma tendência de ter mais contaminantes onde a gente utiliza esterco bovino. Porém, em nenhuma das amostras teve níveis acima do permitido. E não teve diferenças significativas, né, entre também o sistema químico e os adubos orgânicos, mostrando que as possíveis contaminações existentes também são de água contaminada. Então, o grande problema são dois. Primeiro, é a água de irrigação contaminada. Então, quando você faz a irrigação, principalmente por aspersão, né? Aspersão é o quê? Quando tá aqui sua folha e você tá jogando água por cima, né? Com o aspersor. Então, o aspersor tá irrigando e aquela água tá caindo aqui. Se essa água de irrigação tiver coliformes fecais, né, que são contaminantes, você está contaminando a sua hortaliça, seja de qualquer tipo de cultivo. Então, a maior parte das contaminações das hortaliças, né, vem da água de irrigação contaminada. Por isso que, mais uma vez, eu falo que o melhor sistema de irrigação é o de gotejamento, onde você passa uma linha aqui, uma mangueirinha de gotejamento que fica pingando aqui. Então, você não molha aqui em cima, você pinga aqui só. Então, você diminui a quantidade. Se a água for contaminada, você diminui a quantidade. Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro, tratar a água, conhecer a qualidade da água. Porque você está produzindo alimento para sua família, você está produzindo alimento para os seus clientes, você é responsável por isso. Então, a água tem que ser analisada, tem que ver se é boa. Se não for boa, você tem que tratar, tem que clorar, tá? Ai, mas o cloro é ruim. Você vai fazer a dosagem correta. E os compostos que você utilizar, os estercos que você utilizar, tem que ser bem curtido, que é para não dar brecha, tá? Então, tenha paciência. Faça direito a sua compostagem, faça direito quando você utilizar os estercos, seja de qualquer origem, faça direitinho a compostagem. Deixe curtir, não tenha pressa, porque você é responsável pela qualidade do produto que você vende. Se uma família passa mal, se uma criança, às vezes, né, acontece alguma coisa, você que é o responsável. Tá bom, gente? Então, é isso que eu queria falar sobre os orgânicos para vocês. É algo maravilhoso e vamos ser responsáveis para ter cada vez mais produtores e mais pessoas podendo consumir esse alimento de boa qualidade, tá bom? Espero que tenham gostado. Tchau, tchau!